Oi, gente, tudo bem? Vim conversar um pouquinho sobre vocês porque eu tenho ouvido muitos depoimentos, muitas coisas sobre as dificuldades, né? Então eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre minha vida, mas antes, como sempre, eu quero começar me descrevendo. Eu tô com o cabelo solto, né? Meu cabelo black, usando um vestido azul com estampas, gargantilha, brincos dourados com pedras brilhantes. No dedo tem aliança e anel. Eu tô no quarto, porque tô de serviço, né? Então eu tô no quarto de hotel. É, atrás de mim tem quadros em preto e branco, a cabeceira da cama, na cor preta, um pedacinho de uma cor amadeirada, marrom. E é isso. Então vamos lá. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as dificuldades que eu também tive. Eu nem sempre fui comissária, eu nem sempre consegui voar para o exterior a trabalho. As coisas são difíceis para todo mundo e para mim não foi diferente, né? Eu sou oriunda de escola pública e eu sempre morei em um bairro humilde da região metropolitana de Salvador, né? Eu morava em Itinga. É lá que eu me criei, eu moro lá desde sempre. Eu só saí de lá pra sair da barriga de minha mãe e voltei pra lá. Então, eu nasci em Salvador, mas eu me criei em Lauro de Freitas, vivi a vida inteira em Lauro de Freitas. Apesar de quando casei, fui morar em Salvador, que aí é uma outra história, mas já voltei pra Lauro de Freitas também. Então, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, como a maioria das pessoas que tem muita dificuldade. Os meus pais não tinham condições de bancar a escola particular, então por isso eu fui aluna de escola pública a minha vida inteira e foi maravilhoso, tá? Isso nunca foi um problema. Obviamente que existem as diferenças, né, do ensino da escola pública para a escola particular, que eu não vou entrar nesse mérito também, mas que não me causou dano nenhum, muito pelo contrário, foi maravilhoso. Então, a minha vida inteira eu estudei em escola pública, estudei em Itapuã, né, que é um bairro lá de Salvador, e depois eu fui estudar em Lauro de Freitas, onde eu tentei concluir o meu segundo grau, mas aí eu já precisava trabalhar, eu queria trabalhar. Então, quando eu consegui o meu primeiro emprego, eu fui custear os meus estudos para concluir o segundo grau, então eu fiz supletivo à época, né? Era assim que chamava. Então, o meu primeiro emprego foi numa rede de supermercados. Eu trabalhava vendendo cestas natalinas. Não era nada fácil, mas era o que eu tinha. Então eu fui trabalhar nessa rede de supermercados. Depois era contrato temporário, né? Era pro final do ano. O contrato acabou e eu consegui uma outra oportunidade. Aí eu fui trabalhar em um órgão público como recepcionista. Na verdade, antes de ser recepcionista, eu fui ascensorista. Aí fiquei um tempo trabalhando como ascensorista e depois eu fui ser recepcionista. De lá eu saí, fui trabalhar ainda com atendimento ao cliente, atendimento ao público, em um órgão público, né, lá em Salvador. E depois fui para o aeroporto. Fiquei 2 anos nesse órgão público e depois eu fui trabalhar no aeroporto. Eu fui ser APAC, Agente de Proteção da Aviação Civil, que foi uma experiência maravilhosa. E daí eu fui conseguindo fazer o que eu queria até me tornar comissária. Em 2010 eu me tornei empreendedora. Então, na verdade, eu já empreendia há algum tempo. Eu vendia roupas, eu vendia cosméticos, eu vendia tudo que eu amo trabalhar com vendas. Amo trabalhar com vendas de maquiagens, de roupa, de tudo que é ligado à beleza. Eu adoro. Em 2011, eu trabalhava numa determinada empresa, que foi a empresa onde eu me tornei comissária. E ainda empreendia, né? Aí já tinha uma loja de roupa, que era maravilhoso. Mas eu nunca tive coragem de abrir mão do emprego para empreender somente. Então eu fazia as duas coisas, né? Em 2012 eu fiquei desempregada. Então foi uma fase bem difícil. Eu não conseguia recolocação profissional. Então eu fui estudar. Aí eu tive a oportunidade, né? O governo, enfim, aquela época deu oportunidade para diversas pessoas estudarem e eu consegui. Fui uma das privilegiadas. Eu consegui entrar na faculdade
e me formei, né? Fiz direito, me formei no curso de direito. Passei por muita dificuldade, gente. Então, assim, eu não tive facilidade nenhuma, muito pelo contrário. Foi tudo muito difícil. Eu fiquei 5 anos, quase 6 anos desempregada. Conseguia fazer bicos, eu tinha dívidas também como todo mundo. Eu passei por diversas dificuldades como todo mundo. Eu não conseguia recolocação profissional em hipótese alguma. Eu não conseguia empreender também porque eu não tinha dinheiro para fazer nenhum tipo de investimento. O que eu consegui à época era manter a faculdade com muita dificuldade, porque também era um programa de financiamento. Então foi assim que eu consegui me formar. O momento de desemprego é muito desesperador, né? Quem fica parado, quem fica desempregado, não parada, porque a gente não fica parado, né? A gente sempre faz uma coisa ou outra para ganhar dinheiro. Eu sempre tive muito apoio, então não posso reclamar disso. Eu sou casada, então meu esposo sempre me apoiou em absolutamente tudo. Eu sou uma das privilegiadas que tem isso. Eu tive suporte do meu pai, da minha mãe, do meu esposo. Eu não passei fome, muito pelo contrário. Mas eu tinha dificuldade sim, porque eu não tinha dinheiro para pagar um curso de inglês, eu não tinha dinheiro para... eu estava desempregada. E eu precisava falar inglês por causa do retorno para a área da aviação, para mim, né? Para minha realização profissional. Então eu consegui e fui estudar lá no Pelourinho. E foi outra experiência maravilhosa, porque além de estudar, eu tinha o privilégio de ensinar a galera. Então assim que eu fui melhorando o inglês, não falo esse inglês fluente, não falo, mas a época foi o que me ajudou muito. Então eu ensinava e lecionava, e era maravilhoso. Ajudava os meus pares, né, os meus colegas de curso. Isso me auxiliou não só a melhorar o inglês, mas psicologicamente também, porque eu me sentia útil, me sentia importante. Quando você aprende, quando você estuda, você se sente, né? Isso empodera a gente. Então, eu me sentia muito bem, ensinando e estudando, aprendendo e ensinando. E aí fui em 2000 e sempre tentando, né, voltar para a área da aviação. Mas eu tinha empregos, eu passei por diversas oportunidades de trabalho, eu tive diversos cargos, posições no trabalho. Então eu já fui ascensorista, recepcionista, vendedora, gerente de empresa, agente de aeroporto. Quando eu digo agente de aeroporto, leia-se pessoa que trabalha ali no check-in, né, despachando bagagens, ou na loja vendendo passagem aérea. Depois eu fui ser agente de proteção da aviação civil. Eu já fui APAC. Eu fiquei de APAC por uns 4 anos, porque 2 anos eu fiquei em uma empresa, outros 2 anos eu fiquei em outra. Em 2018, eu consegui a bênção de voltar para aviação. Então, aí voltei como comissária, e é onde eu trabalho hoje. Ainda junto com a oportunidade de comissária, eu sou empreendedora, então eu tinha minha loja, e aí eu consegui montar minha loja e ser muito feliz fazendo o que eu amo fazer, que é vender roupas. Eu quis compartilhar essas histórias com vocês, para vocês verem que o problema não é só seu, é de todo mundo passa por muita dificuldade. Eu passei por momentos que me deu vontade também de desistir, me deu vontade de parar. Eu chorei muito, eu tive muitos perrengues, passei por muitos perrengues, passei por momentos de falta de dinheiro, sim. Eu passei por momentos de não saber se eu conseguiria passar no processo seletivo por causa do idioma. O meu idioma materno não é inglês, eu não falo inglês bem, mas a gente estuda, a gente tenta, a gente se dedica, e é com dedicação que a gente consegue tudo. Quando eu entrei para ser comissária, eu senti que eu tinha uma missão. Eu tenho uma missão que vai para além de falar sobre a minha questão de empreendedora, para falar sobre a minha questão pessoal, né? Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa pobre, né? Como a maioria dos meus amigos. E quando eu me tornei comissária, eu me tornei referência, e isso é maravilhoso para algumas pessoas e inspiração para outras, de que uma mulher preta, pobre, da periferia, que tudo bem, é clichê, sim, mas é a minha realidade.
Então eu me tornei referência para algumas pessoas. Representatividade importa, né? Então eu faço parte da realização dos sonhos de muitas pessoas, né? Da minha mãe, do meu pai, do meu esposo. São pessoas que torciam por mim e queriam. Minha mãe sempre sonhou que eu fosse uma coisa tipo repórter, médica, aeromoça. Então eu sou a realização do sonho dela e inspiração para quem quer ser e pensa que não vai conseguir. Gente, eu me tornei bacharel em Direito, né? Eu me formei, eu ainda não sou advogada, eu não advogo, não fiz OAB até hoje. Sim, entrei na zona de conforto, ainda não fiz minha OAB. Pretendo fazê-lo sim, porque a gente precisa fechar ciclos, um ciclo para se abrir, o outro tem que se fechar. Então eu vou fazer sim minha prova da ordem, vou me dedicar, vou estudar e qualquer dia eu venho contar a vocês como foi a prova, se foi difícil, se foi fácil, se passei ou não, porque nem sempre a gente logra êxito nos nossos, né? Nas nossas tentativas. Precisa tentar mais uma, mais duas, mais três, mais 20 vezes e assim eu farei. Então eu vou voltar aqui para contar a vocês depois como foi, se eu logrei êxito ou não na questão da OAB. Mas me tornei bacharel em Direito, vindo de escola pública, vindo de origem pobre, de passar por muita coisa, de passar por muita dificuldade, sim. E eu não vou contar como foi a infância, mas depois da minha vida adulta, não foi fácil. E as pessoas olham e falam, você teve sorte. Eu posso até ter tido sorte de estar viva. Eu tive a sorte de ter saúde. Eu tive a sorte de ter uma autoestima elevada. Eu tive a sorte, mas também passei por muita coisa de preconceito racial, né? Porque ser uma mulher preta, pobre no Brasil não é fácil. Aliás, no mundo não é fácil. Eu já passei por diversas coisas, já sofri muitas humilhações, muitas humilhações. As pessoas costumam te julgar por causa do cabelo, por causa da cor, por causa do corpo, por causa do sotaque, por diversas coisas. Hoje, óbvio que eu sei reagir, né? Eu sei os caminhos que eu busco quando eu sofro qualquer tipo de preconceito, se eu sentir que alguém foi preconceituoso comigo de qualquer sentido, tá? Não só da cor da pele, gordofobia, qualquer coisa, eu sei como reagir. Às vezes também não, porque a gente paralisa, ninguém tá esperando ser atacado por racismo, seja lá pelo que for. Mas hoje eu já sei me defender. Antes eu não sabia, então eu passei por muita coisa. Com tudo isso, eu quero dizer, não desista, não é fácil, não é fácil. Processo seletivo para comissário não é fácil, existem critérios, existem perfis, existem, óbvio, pessoas muito mais preparadas que a gente à época, aquele momento. Eu já passei por processo seletivo que eu falei, nossa, tô dentro, e recebi negativa. Porque aquele momento eu não estava pronta por algum motivo, tinha outras pessoas mais bem preparadas que eu. Então, nada é fácil, mas nós estamos aqui. Então, era isso. Queria compartilhar com vocês que não foi fácil, não é fácil. Eu me tornei conhecida entre os meus pares, né, entre os meus colegas, então eu faço amizade com todo mundo. Eu conheço muitos clientes, a gente faz amizade com os clientes, né, com os passageiros no avião. Na minha rua, no meu bairro, eu conheço pessoas aqui na rede social que eu não conheço pessoalmente, mas que me seguem e que eu consigo ter boas experiências, conversas maravilhosas, trocas de experiências. Então, quando a gente se disponibiliza, quando a gente se torna uma pessoa não conhecida, porque conhecida, eu não sou famosa, mas eu sou conhecida entre algumas pessoas. Conheço no mínimo umas 5.000 pessoas. Isso pra mim é uma grande multidão. Então, quando a gente se disponibiliza a isso, muitas vezes ouvimos coisas que não queremos, ouvimos coisas desagradáveis, mas a gente vai tirando de letra, né? E eu tô aqui pra inspirar pessoas e pra dizer que se eu tô aqui, você também consegue, se eu conseguir, você também consegue. Não que eu seja uma... Mas eu realizei os meus sonhos. Tenho diversos outros para realizar, óbvio, mas uma das coisas, duas coisas que eu amo fazer e que eu consegui. Eu sou comissária, graças a Deus, e eu sou empreendedora
e com muito orgulho, com muita felicidade eu tenho as minhas coisas. Então, se eu conseguir, você também consegue. E é isso. O que a gente não pode desistir por dificuldades, porque dificuldade todo mundo passa. Reaja. O que a gente tem que fazer é isso. Manter força, foco e fé e reagir sempre. Não se deixar sucumbir por problemas. Não é isso? Beijo, gente, e até o próximo vídeo.